Graça e paz, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo esse vídeo. Eu estava aqui na sala da minha casa e de repente me veio um desejo no coração de gravar um vídeo. Tem um tempo já que eu não gravo. E quem me conhece sabe que eu não sou de gravar com sensacionalismo ou algo desse tipo, não. Eu gosto de gravar aquilo que Deus toca no meu coração. Tem uma mensagem do pastor Aguinaldo Marques que ele fala sobre como destruir a sua igreja. E eu tive trabalhando no esboço dele, já preguei essa mensagem já várias vezes em ministério que eu vou. O cara é uma bênção, graças a Deus. E eu quero compartilhar um pedacinho dessa mensagem com você. Então segura aí. Dá o teu like aí, compartilha com seus irmãos essa mensagem. Deixa Deus te usar para abençoar igrejas em nome de Jesus. Pessoas são usadas para destruir igrejas. Não são feiticeiros, não são praticantes de feitiçarias, satanistas, mas são pessoas comuns que se infiltram nos ministérios, nas igrejas, e não sabem que muitas vezes está acontecendo algo no mundo espiritual, que ela está sendo usada para destruir a igreja dela. E Apocalipse 3:11 vai dizer que venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Essa coroa é a coroa da vida, é o prêmio da salvação, é o prêmio da corrida nossa, que nós vamos chegar lá e passar pela faixa da vitória. Como é possível alguém destruir sua igreja? Primeiro é deixando de frequentá-la. Qual é mais empolgante, um culto com 3 pessoas ou um culto com 10 pessoas? Um culto com 10 pessoas ou um culto com 20 pessoas? Um culto com 20 ou um culto com 50? Querendo ou não, o ser humano, ele gosta de calor humano. E muito difícil quando não há calor humano, sabe? Uma coisa é você estar dando um estudo numa sala da sua casa, numa célula, num discipulado, num núcleo, num café amargo, não sei. Uma coisa é isso. E outra coisa é você estar num templo e todo o anseio das pessoas é que vou para o culto, vou encontrar fulano, vou encontrar Beltrano. E quando chega lá, só tem ele e algumas pessoas. E a pessoa, querendo ou não, por falta desse entendimento que ela tem, que o culto é dela para com Deus, e não é o culto em conjunto de pessoas, mas é o culto unido com as pessoas, mas é um culto pessoal entre eu e Deus, em comunhão com meus irmãos. Mas onde houver 2 ou mais em meu nome, ele me faz presente. Mas as pessoas não sentem isso. As pessoas, elas sentem que elas precisam estar com calor. E querendo ou não, mais pessoas, a coisa fica empolgante, fica melhor, fica legal. Porque para poder adorar sozinho, eu adoro no meu quarto. Não é verdade? Então, quando você deixa de frequentar a tua igreja, querido, você está abaixando a estima da sua igreja, está abaixando a estima dos ministros, está abaixando a estima do pastor, do apóstolo, do bispo, do presbítero, evangelista ou diáconos que ficam de frente ao ministério, missionários. Você baixa a estima dele. Então, quando você deixa de frequentar a tua igreja, você está destruindo a tua igreja. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns, escrito em Hebreus. Segundo ponto, deixe de devolver os dízimos e as ofertas. A pessoa vem dizer que Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro porque Deus é rico. Mas uma das formas que as igrejas precisam do dinheiro é porque muitas delas pagam aluguel. Muitas delas compram cadeiras, o som tem que ser bom, de boa qualidade, cadeira tem que ser algo confortável.
A minha igreja é aquelas cadeiras de plástico, não é algo tão confortável, mas nós compramos, eu e mais uns obreiros juntamos, fizemos força e compramos cadeiras, 60 cadeiras para nossa igreja é pequena. Nossa igreja é uma igreja em crescimento. Então, eu te falando você nesse ponto, que eu quero falar a você que quando a pessoa deixa de dizimar, não tem como a gente comprar o melhor para as ovelhas sentarem, para as pessoas sentarem. Quando as pessoas deixam de dizimar e ofertar, não tem como a gente ajudar missões, não tem como a gente ajudar os evangelistas e missionários espalhados pelo mundo. Eu lembro que eu era um dos patrocinadores do projeto Amor Sem Fronteiras. Minha igreja era patrocinadora, sabe, do projeto que tem Janela 1040, Portas Abertas. Mas nossa igreja entrou num declínio financeiro muito grande e ficou difícil de ofertar para esses missionários, para esses homens de Deus que morrem pelo evangelho lá fora, na Indonésia, na Suméria, aqueles cantos espalhados na África. Os caras sofrem por amor ao evangelho. Quando você deixa de dizimar e ofertar, querido, não há possibilidade de abençoar vidas lá na África, no Japão, no Nordeste do Brasil. O projeto Amor Sem Fronteira atingia o Nordeste do Brasil e pela dificuldade nós não podemos mais ofertar na vida desses missionários. Mas, então você está pergunta, para que a igreja usa dinheiro? Infelizmente, querido, alguns pastores, alguns líderes usam dinheiro de forma errada, mas são coisas que Deus vai jogar eles. Mas tem muitos pastores que usam o dinheiro da igreja de forma séria, voltado para o reino, voltado para o ministério, voltado para as missões. Que Deus julgue aqueles que usam dinheiro de forma errada. Outro ponto, como destruir tua igreja, é ser orgulhoso. Ser orgulhoso. Por quê? Uma pessoa orgulhosa, ela procura só os seus interesses. Eu lembro de uma pessoa que fazia parte da minha igreja, que ela só tirava foto dela, postava na internet e nunca postava foto dos irmãos da igreja e tipo assim, quando no dia que ela não fazia nada no culto, meu irmão, ela ficava com uma raiva, ficava estranha no culto, começava a coçar o cotovelo, meu irmão, uma soberba incrível, um orgulho incrível, sabe, uma pessoa que queria ser, chamar atenção só para si. Sabe, uma pessoa orgulhosa, ela não procura o interesse dos outros irmãos. Ela não vê se as outras irmãs estão passando fome, passando necessidade. Eu falo que o meu alvo não é a minha igreja, o Ministério Apostólico Nova Visão. O meu alvo é o reino. Eu não trabalho para a minha igreja, eu trabalho para o reino de Deus. Eu trabalho para a Assembleia, eu trabalho para Metodista, para Batista, trabalho para a igreja pequena, igreja grande, eu trabalho. Onde precisar de mim, me chamar e houver necessidade, como eu atender esse chamado dessa pessoa, eu vou, porque eu trabalho para o reino, trabalho para as comunidades, sabe? E tem gente que trabalha para a igreja dele, e quando você trabalha para a tua igreja, está sendo egoísta, está sendo orgulhoso, e a igreja precisa pensar um pouquinho mais no reino. Havia um projeto aqui na cidade, impactado por Jesus, há esse projeto, mas e quando as pessoas olham para o projeto e não vê o reino, fica difícil de investir no projeto. Mas as pessoas não estão investindo, não é porque elas não estão vendo que é para o reino. Elas estão investindo porque elas estão de olho só na igreja dela, no crescimento da igreja dela. E quando as pessoas se unem para fazer esse projeto, irmãos, a coisa fica grande, fica impactante. E a cada dia que passa, nós estamos vendo o projeto cada vez caindo um pouquinho mais. E a igreja precisa acordar para isso. Sabe, a visão é reino. E tem muita gente usando esses projetos aí públicos, não estou falando impactado, que é um projeto de Deus, mas alguns projetos aí públicos para ganhos financeiros, para ganhos de votos. E eu vejo pastores do projetos aí, como tem os projetos Liberta a Alma, do irmão Fernandão Ferroviário, são homens que pagam no próprio bolso, irmão, para poder continuar o projeto. A prefeitura parou de investir, mas os caras estão lá dando sangue, pagando o próprio bolso, sabe? Entrou um dinheiro, sabe, de algo que ele ganhou, e ele foi lá, pagou as pessoas que estavam devendo, sabe, que foram cantar, que foram ministrar. Pessoas que levam o trabalho a sério, levam o reino de Deus a sério. Então a igreja precisa acordar para levar o evangelho a sério, querido, para levar as coisas sérias.
e parar de puxar as coisas para ter voto, para ter dinheiro, para ter riquezas. Infelizmente, querido, isso é o orgulho que tem batido no coração do homem, que não tem Deus lá dentro. Onde tem orgulho, Deus não está, irmão. Porque eu conheço um Jesus humilde, que lava os pés dos seus discípulos. Então, um ponto aí, querido, Provérbios 1,4 vai dizer que os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade. E isso é pecado. E que tem de pessoas sendo dominadas pelo orgulho e pela vaidade, irmão, não está no gibi. Então temos que orar muito. Outro ponto é: seja invejoso. Uma pessoa invejosa, querido, é uma pessoa que ela, sabe, quer aquilo que os outros têm sem pagar o preço que ela pagou. Uma pessoa invejosa, ela quer cargo alto nas igrejas, quer cargo alto no ministério, quer tomar a frente do grupo das irmãs, quer tomar a frente das células, quer tomar a frente do ministério de louvor, quer passar por cima do pastor, quer passar por cima. Por quê? Porque ela se vê como maior, como melhor, como acima daquela pessoa. Eu lembro de uma pessoa que chegou e disse que na nossa igreja não havia ninguém capacitado para discipulá-la. Isso é uma pessoa que, ou soberba, ela tomou a frente da alma dela, do coração dela, do espírito dela. E aquilo ali vai destruir ela cedo ou tarde, se ela não se arrepender. Então presta bastante atenção no que eu estou te dizendo. Não almeje aquilo que não é para você, que não é teu. Não almeje cargo que Deus ainda não planejou para você, que Deus ainda até planejou, mas não é para agora. Acorda, a inveja destrói as igrejas, infelizmente. Outra coisa, seja fofoqueiro, seja mexeriqueiro. Pior coisa que existe é crente fofoqueiro, irmão, que gosta de falar da vida dos outros. É um repórter do inferno no meio das igrejas. Gosta de caluniar, gosta de defamar. E o fofoqueiro, ele tem um lema: eu aumento, mas não invento. E temos que acordar, querido. Temos que acordar, querido. Porque o espírito de fofoca, ele destrói. Na minha igreja, quando a pessoa vem fazer uma fofoca para mim, eu pergunto: tu tá certo disso? Tô. Então peraí que eu vou chamar fulano para você falar na frente dele que aconteceu isso. E a pessoa começa: não, tu falou, tu vai ter que arcar com o que você falou, senão é mentira sua. E a pessoa escorrega e tudo, até sai da igreja, mas ela sabe que ela errou, e muitas vezes os pastores não querem fazer isso nas igrejas, e está deixando a fofoca crescer, aumentar como um fermento na massa. Pode demorar, querido, mas aquele fermento vai aumentando a massa. Cuidado com a fofoca. A palavra do Senhor diz que nós não devemos andar com os mexeriqueiros. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu é. Anda com o fofoqueiro e as pessoas vão dizer que você é fofoqueiro. Anda com a piriguete e vão dizer que você é piriguete. Então vigia com quem você anda. Vigia para o que você está dando ouvidos. Vigia dos lugares que você está pisando. E outra coisa que eu aprendi, que quem chega na minha igreja falando mal de outros pastores, vai falar mal de mim também. Quem não é satisfeito com as outras igrejas, não vai ser satisfeito com a minha também. Cedo ou tarde, ela vai estar insatisfeita comigo e com a minha igreja. Cuidado, quando alguém chega na tua igreja, pede referência, pede carta, pede o telefone do pastor, vê que a pessoa está enrolando, não receba no altar, não receba, sabe, no ministério, receba na igreja, deixa ela quietinha lá, não dá acesso para ela, porque depois tu vai se arrepender, porque você não estudou aquela pessoa. Outro ponto, rebele-se, seja um rebelde, fale mal da sua igreja, fale mal do seu pastor, fale mal do seu irmão, seja um rebelde de carteirinha. Quer destruir a igreja? Seja rebelde. A primeira rebeldia existiu foi com Satanás. E eu não consigo entender um rebelde sendo crente. O rebelde, para mim, no meu ponto de vista, ele não é cristão. O rebelde, para mim, no meu ponto de vista, ele não está com o coração em Deus.
Porque aquele que foi rebelde no céu é porque ele queria aquilo que não era dele. Convenceu a terça parte dos anjos. A palavra diz que com a cauda ele puxou a terça parte dos anjos. Se rebelaram contra Deus. E hoje não são mais anjos, são demônios. Então preste atenção. Deus criou você para ser cabeça. Deus criou para ser cabeça. Rebelde não anda na cabeça. Rebelde anda na cauda. Com a cauda, a palavra Apocalipse vai dizer que com a cauda o diabo puxou a terça parte dos anjos. Então preste atenção. Deus criou você para ser cabeça. Se você é rebelde, você não está na cabeça. Você não é cabeça. Você está na cauda. Então a rebelião, ela destrói a igreja. A rebelião destrói ministérios. A rebelião cria divisão. Não concorda com o pastor, eu vou abrir outra igreja. Cuidado. Cuidado para você não estar fazendo o papel do adversário. Último ponto, não dê testemunho, querido. Não dê testemunho da tua igreja, não dê testemunho do teu ministério, não dê testemunho de nada nem de ninguém. Sabe por quê? Porque se você anda nessa lista aqui, o seu testemunho vai ser derrota para o seu ministério. Se tu anda no erro, anda em pecados, anda aprontando, anda se disfarçando, é lobo disfarçado de ovelha, então não dê testemunho. Sabe por quê? Quando tu falar que você é da igreja tal, você vai estar queimando o nome dela. Cuidado para você, quando você for falar que você é crente. Você é crente? Sou. De qual igreja? Não diga. Não diga. Porque esses dias veio uma mulher na minha porta perguntando se fulano é da tua igreja? Porque fulano me passou a perna. E aí, querido? Como é que fica o testemunho da igreja? Fulano é crente? Não sabia que fulano é crente, não. Ele é da minha igreja. Por quê? Ah, mas fulano não é crente, não. Olha o testemunho que você está dando. Eu ouvi isso no meu salão esses dias. De uma pessoa dizendo que um irmão era referência para ele de crente. E o outro irmão era péssima referência de crente. Ele iria na igreja do irmão que era referência, mas do outro não iria, porque ele se escondia atrás da Bíblia. Olha que palavra que eu ouvi de um cara que não é cristão. Tem vontade de seguir, mas tem mau exemplo na sua casa. E graças a Deus que ele tem um irmão que tornou exemplo. Então, por favor, querido, a mensagem é longa, podia dividir ela em várias partes, mas não. Estou dizendo para você, direcionando você, que se você está fazendo tudo isso, você está destruindo a tua igreja. Agora eu vou dar uma palavra bem forte para você guardar no teu coração. Não tem como você destruir a igreja. Você está se autodestruindo. Porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que você faz, tudo que você tem tentado fazer, tu não vai conseguir destruir. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Que Deus te abençoe, te prospere, te faça crescer. É em nome de Jesus.